positivo e negativo, existe um ponto de equilíbrio entre eles. A gente vai ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Isso é que as pessoas dizem no mundo, ou que talvez alguns tipos de pensamentos dizem. Na verdade, a Bíblia até fala que o mundo tem muitas vozes, mas a gente tem que reconhecer a voz do nosso pastor. E o nosso pastor é Jesus Cristo. Então a gente tem que saber o que a Bíblia fala a respeito disso. Se isso é, de fato, o que está acontecendo com o que nós cremos, ou não. Certo? E aqui diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e se a gente for para o 2, diz assim: e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Existem os estudiosos da Bíblia, os estudiosos das histórias bíblicas, e na questão também da história da terra em si, dizem que do versículo de Gênesis 1:1 ao versículo de Gênesis 1:2, existiu um tempo que a terra não foi criada exatamente sem forma e vazia. Não. Mas que teve algo que causou isso. Aí nós vamos ver primeiro aqui, então, para a gente poder entender que em Gênesis 1 diz que Deus criou os céus e a terra. Aí a gente vai ver lá em Neemias 9:6. Para entender esse, no caso, que Deus tinha criado os céus, que não é os céus que a gente vê, esse céu aqui da terra em si, porque a palavra em português é céus. Nós chamamos céus, os céus que a gente vê, chamamos céus os céus dos céus. Quando em outras línguas tem a diferença, né? Por exemplo, no inglês você vai dizer heaven para os céus, de onde Deus está, e sky para esse céu que a gente vê aqui. Mas para nós, em português, é o mesmo céu. Mas existem céus, que é o que a gente vê aqui na Terra, a atmosfera da Terra. Existe o céu, que é o céu do universo, o céu dos céus, onde Deus está. E a gente, na palavra de Deus, a gente vai entender isso. Até Paulo, uma vez, falou que ele é espírito, não aquela questão da visão, para o terceiro céus, que seria, no caso, o céu dos céus, onde o trono de Deus está. E lá em Neemias 9:6, nós vamos ver exatamente a criação dos céus e dos seres celestiais, do mundo espiritual. No princípio, no início de todas as coisas, nós sabemos que Deus é eterno, Deus já existia, sempre existiu. Então Deus não tem início, nem tem fim. Então, teve um tempo que Deus decidiu, vou criar. Criou os céus, criou o reino espiritual, criou os anjos, criou os arcanjos, serafins, tudo aquilo que a gente conhece e sabe que tem no reino espiritual, que a gente ainda não consegue ver. A gente, por enquanto, não estamos vendo. Um dia chegaremos lá e poderemos contemplar a beleza de lá, né? E aqui do 9:6 diz assim: só tu és Senhor. Tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida. E o exército dos céus te adora. Então aqui a gente vê que Deus fez o céu e o céu dos céus, e todo o seu exército, né? Todo o seu exército, a questão que eu falei para vocês, dos anjos, dos arcanjos, serafins, querubins, toda essa questão do reino espiritual. E aí a gente vê também, lá em Gênesis 1:2, que de repente depois a terra, Deus tinha criado os céus, o reino espiritual que eu expliquei para vocês, e criou a terra que a gente está hoje aqui, certo? E de repente lá, em Gênesis 1:2, a terra se encontrou sem forma e vazia. Nós sabemos, pelo que creio que todo mundo que está aqui já tem conhecimento suficiente para saber que Deus é perfeito e que as obras dele demonstram a perfeição dele. Então, como ele iria criar algo imperfeito, ou sem forma, ou vazio? Não. Então, é a questão que a gente vê lá em Isaías 45:11. É 45:18. Isaías 45:18 diz assim: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, e que a fez e a estabeleceu, e não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu, Senhor, e não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, em algumas versões diz que Deus não criou a terra sem forma, ou vazia. Na verdade, Deus criou a terra perfeita, né? E
a gente vendo aqui que, no caso, o profeta Isaías declarou isso, e como disse para vocês sobre que existem esses estudos, até a interpretação, nós sabemos também, pela história que a gente estuda no colégio, que teve o tempo pré-histórico, né? Onde teve o que? Os dinossauros na Terra. E a Bíblia não fala exatamente sobre esse tempo explícito, explicando sobre os dinossauros, porque eu acredito que a Bíblia em si, ela começa no princípio e traz para o relacionamento de Deus com o homem. Então, a história do homem com Deus. Porque ela foi criada para nós, para nos trazer o conhecimento de Deus. E, claro, nós sabemos que tem, mas isso não vai interferir ou não no nosso relacionamento com Deus. A gente sabe que existiu e que teve. E nós sabemos também que alguma coisa deu extinção para os seres pré-históricos, para os dinossauros, para toda aquela vida que tinha aqui na Terra. E nós sabemos aqui que no versículo 1 o homem não existia ainda. O homem ele só vem existir lá no sexto dia, quando Deus veio criar o homem, finalmente. Por enquanto aqui o homem não existe. Não fala aqui sobre o homem, fala sobre a terra e fala sobre o reino dos céus e o reino espiritual, né? E a gente vai ver lá em Ezequiel 28, 12 ao 18. Ezequiel 28, 12 ao 18. Nós vamos ver aqui sobre a questão de Lúcifer. Muitas pessoas têm na mente delas, ou alguém passou para elas, o conhecimento de que Deus fez o diabo, de que Deus criou o diabo, de que Deus o colocou aqui na Terra mesmo para fazer as pessoas sofrer, e que até tem dúvida que Deus, às vezes em quando, fica meio do diabo, manda o diabo fazer alguma coisa. E a gente tem que aprender quem realmente Deus é. E se Deus realmente está, ei, diabo, preciso de tu para alguma coisa. Não. Disse que Deus criou o diabo. Na verdade, a Bíblia não diz que Deus criou o diabo. Deus criou Lúcifer. E a gente vai ver aqui como Deus criou ele. Se Deus criou ele do jeito que ele está hoje, ou se ele era perfeito. Como eu disse para vocês, que as obras de Deus demonstram quem ele é, então ele faz tudo perfeito. Então ele fez Lúcifer perfeito. Ele fez ele com um coração bom. Para ser uma pessoa, para ser um anjo bom, né? Um querubim, na verdade, bom. Vamos lá ver, então, Ezequiel 28, 12, diz assim: Ó filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engates e os ornamentos no dia em que fostes criados. Foram eles preparados. Tu eras querubim, da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito tu eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criados, até que se achou iniquidade em ti. E na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus, para que te contemplem. E pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi às cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Então, a gente vê aqui a história dele, o que realmente aconteceu. E diz que ele era perfeito. Então, teve um tempo que ele era perfeito, não sei quanto tempo, quantos, digamos, anos, sei lá, dias, quanto tempo foi. Ele era perfeito, Deus criou ele perfeito, Deus fez ele, como a gente viu aqui, com pedras preciosas, tinha tudo preparado para ele. Ele era o sinete da perfeição. Perfeito. Como acredito, toda a obra de Deus é. Deus faz tudo perfeito e ele também era perfeito. Até que um dia, depois de um espaço de tempo, sabe Deus quanto tempo foi, ele achou iniquidade nele. E porque se achou iniquidade nele, ele pecou. E ele pecando, o que aconteceu foi que um fogo consumiu ele, porque na verdade nós sabemos que o diabo se encheu de orgulho e achou que estava sendo muita coisa e achou que podia ser maior do que Deus. Porque na verdade ele disse: farei o meu trono acima
de Deus. Muita gente diz que o diabo queria ser igual a Deus. Não, ele queria ser Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. Ele queria dizer, você que é meu criador, tipo, sai e você agora me adora. Você agora, eu vou ficar no seu lugar. Ou seja, ele queria tomar, usurpar o lugar de Deus. Foi isso que ele quis fazer. Isso foi só uma das coisas que ele quis fazer, né? Com certeza as atitudes dele já devia estar contrário àquilo que Deus tinha ensinado para ele e o que Deus tinha feito ele para realmente ele fazer. E nós sabemos tanto que ele se corrompeu, e não só corrompeu a ele corrompeu também terça parte dos anjos, que nós vamos ver daqui a pouco em outros versículos aqui, de que ele arranjou com ele terça parte dos anjos. Ou seja, além dele fazer as mulheres, além dele fazer aquilo que não agradava a Deus, ele achou pouco e ainda convenceu uma parte dos anjos a irem com eles, que são hoje os demônios, né? Que fazem o servicinho para ele quando ele manda, porque ele é o chefe e manda os demônios fazer o servicinho para ele. Então, vamos ver lá em Lucas 10, 18. Então, Deus fez quem? Lúcifer é o diabo. Mas ele se tornou o diabo. Por quê? Porque ele quis se tornar. Porque simplesmente, assim como eu e você, nós também temos a opção, nós vamos também chegar nesse ponto, de optar por aquilo que Deus nos ensina, porque Deus não fez anjos bonecos, nem seres humanos bonecos. Ele também optou pela escolha dele. E eu até penso como uma pessoa pode ser tão ruim como o diabo, porque os seres humanos, nós ainda não podemos ver a Deus em sua plenitude, em sua beleza, em sua formosura. E o diabo estava vendo Deus. Ele estava na presença de Deus. Ele podia ver, não era algo que ele não estava vendo. É algo que ele via, algo que ele presenciava. E simplesmente ele foi tão ruim ao ponto de ser tão ingrato desse jeito, dessa maneira. Então, para mim, é um dos piores maus, né, que existe, é ele mesmo. Aí lá vamos lá em 10, 18, que diz assim, nós vamos ver Jesus falando sobre a queda do diabo, né, a queda de Satanás na terra, que diz assim, mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então a gente vê que Jesus também descreve esse fato, de que o diabo caiu na terra como um relâmpago, né? E nós sabemos, como eu estava explicando para vocês, existem, né, os estudos, existem a questão das hipóteses, mas independente dos estudos, independente das hipóteses, a gente sabe de uma coisa, que ele caiu na terra. Porque Jesus disse que ele caiu. Então a gente tem certeza disso, que ele caiu na terra. E alguns estudiosos falam, eu até trouxe aqui, só para vocês verem, assim, só uma curiosidade à parte. Hipoteticamente falando, pode ter sido, porque os cientistas, eles falam sobre a cratera de, eu não sei exatamente se pronuncia assim, Chicxulub, no México. É uma cratera muito grande, ela tem cerca de mais de 180 quilômetros de circunferência, e os cientistas estudam que talvez tenha sido esse meteoro que tenha destruído a vida pré-histórica aqui na Terra. E que teria, no caso, tirado a Terra de órbita, teria levado a Terra para a Era do Gelo, toda aquela questão, e os dinossauros teriam morrido e tudo mais. Então vamos dizer que isso realmente tivesse acontecido, até porque Deus trazendo, quando ele haja luz, ele vem trazer a Terra, consertar a Terra e tudo mais, o Espírito estava pairando sobre as águas. Então, pode ser que realmente bata nisso, de ser realmente isso. Mas, independente disso, a gente sabe que o diabo veio para a Terra com os anjos dele. Pode ter, claro, destruído a Terra, porque com certeza ele também não veio para aqui para fazer coisa boa, né? Se ele está fazendo coisa ruim no céu, com certeza ele viria para a Terra para fazer coisa ruim também. E se aconteceu a queda dele de Gênesis 1 ao 2, não tinha outro lugar para ele ir, porque os planetas também, e as estrelas e as demais coisas vão ser criados depois, posteriormente. Só tinha a Terra para ele cair. Ele ia cair aonde? Porque muita gente se questiona, por que o diabo caiu na Terra? Provavelmente porque só tinha a Terra para ele cair, não tinha outro lugar para ele cair. Porque a Terra era o jardim de Deus. A Terra, um lugar perfeito, já era de Deus, já era dele, já existia a Terra. Os céus e a Terra já existiam. Então tinha a Terra e o diabo caiu aonde? Na Terra. Pronto. E veio para cá. E vamos seguir agora, ler lá em Apocalipse 12, 7. Apocalipse também 12, 7 também descreve essa guerra, né, que aconteceu lá, que aconteceu nos céus, do 7 ao 9. Diz assim, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão,
Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, vamos ver aqui no trecho também, que diz: Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Aí, nessa questão aqui das estrelas do céu, é a questão que fala da terça parte dos anjos, de que ele levou consigo a terça parte dos anjos, né? Os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher. Aqui já é outra questão que eu não vou explicar para vocês essa parte agora, mas é a questão mais da descrição daquilo que ocorreu nos céus. De que ele estava realmente lá, de que teve toda essa questão de que ele foi expulso, né, dos céus. E nós vamos ver também, comparando a nós, quando Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem, Satanás já existia. Ele era Lúcifer, já tinha caído, já tinha se tornado o diabo, e Deus foi e criou a humanidade. E eu sei que algumas pessoas até, Deus criou o homem para substituir o lugar do diabo. Não acredito nisso, porque a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, ou antes da fundação da terra, porque o mundo e a terra são a mesma coisa, Deus já tem provido a salvação para os seres humanos. Então Deus já iria nos criar independente dele cair ou não. Nós não fomos criados por causa dele. Fomos criados porque já estávamos no coração de Deus, já éramos o plano de Deus. Amém? E aí Deus nos criou como? A gente vai para a nossa criação, para não ter que abrir lá e ler de novo, sei que todos vocês conhecem. Deus criou o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Deus fez o jardim, fez tudo perfeito, colocou o homem, colocou a mulher lá, criou a família, tudo lindo, maravilhoso, e fez o homem o quê? Bom, um homem perfeito. Se nós olharmos e vermos também, quando o bebê nasce, ele é perfeito, ele é bom. Ele não tem maldade. Por quê? Porque ele não tem o conhecimento do bem e do mal. E era como nós éramos lá. Não tínhamos conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos que tínhamos 2 árvores no jardim. Uma árvore que era a árvore da vida e outra árvore que era a árvore o quê? Do conhecimento do bem e do mal. O homem não conhecia o mal. Ele só conhecia Deus. Ele conhecia tudo que Deus fazia. Tudo era bom. Então ele não conhecia a maldade. É tanto que a gente vê que eles eram tão inocentes que aqui a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Porque não tinha malícia. Ele não tinha maldade no coração. Ele não sabia que, olhando para alguém, podia pensar algo mal, porque ele nem conhecia o mal, não sabia que existia o mal, que existia aquele outro lado ruim, né? Mas aí, como o diabo já era diabo, já era ruim, já era mal, ele veio que é a serpente, foi lá e enganou Eva, porque muitas pessoas dizem, mas por que Eva caiu nisso aqui? Gente, ela foi enganada. A Bíblia descreve que Eva, foi enganada. E a Bíblia também diz que o diabo ele engana desde o princípio, porque ele é mentiroso desde o princípio. Ou seja, o diabo também vai querer nos enganar, mas ele enganou Eva lá e Eva comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. E nós sabemos que Deus não compactua com o pecado, nem Deus se agrada do mal. E é justamente nessa questão que eu quero entrar, de que nós sabemos que se Deus não se agrada do mal, então ele não é o mal. Porque quem se agradece do mal, ele aplaudiu o mal. O diabo que tem prazer quando as pessoas fazem o mal. O diabo é quem é glorificado quando as pessoas praticam o mal. Não Deus. Porque se Deus se agradasse das pessoas que fizessem o mal, essas pessoas estariam com ele. Inclusive o diabo não teria sido expulso dos céus, estaria com ele lá. Porque ele estaria aplaudindo o que o diabo estava fazendo. Pelo contrário, Deus não quer compactuar com o mal. Então ele diz que se o diabo quiser ficar com ele, tem que ser bom. Porque mal com ele não vai ficar. E da mesma forma Deus trouxe para nós. Agora que nós conhecemos o bem e o mal, agora que nós estamos aqui na Terra e nós sabemos que temos 2 escolhas para fazer, se vamos ser pessoas segundo o coração de Deus ou se vamos ser pessoas segundo, infelizmente, o coração do diabo. E a mesma coisa serve para nós. O homem saiu lá do Jardim do Éden, saiu do lugar perfeito que Deus tinha criado, porque Deus nos fez para estarmos na presença dele, para estarmos com ele, para sermos a imagem e semelhança dele, para aprendermos com ele, para vivermos plenamente. Mas infelizmente nós perdemos isso. Perdemos a nossa imortalidade, perdemos a nossa eternidade. Morremos, porque Deus disse que se ela comesse, iria morrer. E muita gente diz, mas ela não morreu exatamente na hora. Morreu exatamente na hora que ela comeu. Porque na hora que ela comeu, houve separação entre ela e Deus. Houve separação, perdeu a imortalidade dela, porque o homem não tinha sido feito para morrer. Nós morremos, porque sabemos que a morte é o quê? O
o salário do pecado. Por isso que nós morremos e nosso corpo vai ter que ser glorificado. Porque tudo isso aconteceu, senão não estaríamos vivendo dessa maneira. Mas aconteceu isso. E da mesma forma Deus lida conosco. Quer ficar com Deus, na presença de Deus, vai ter que se tornar novamente aquilo que Ele nos criou para sermos, a sua imagem e a sua semelhança. E é isso justamente que Jesus veio fazer. Ele veio o quê? Recriar em nós novamente a imagem e semelhança de Deus, aquilo que nós fomos feitos realmente para ser. Nós fomos criados para estar na presença do Senhor. Nós fomos criados para sermos bons. E nosso maior exemplo é justamente o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, que é bom, como nós estávamos cantando, que Deus é bom. E nós sabemos também que a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de quem? Do Pai das luzes, em qual não há sombra de dúvida nem variação. E aí eu queria, não estou nem mais seguindo aqui, mas estou passando para vocês o conhecimento mesmo. Mas a gente sabe que muitas pessoas confundem a questão de Deus bom, de Deus ser bom, porque Deus é bom, com o juízo de Deus, que é bem diferente. Mas vou trazer aqui um pensamento para você pensar. Um juiz mesmo, um juiz natural falando, quando ele vai julgar uma causa, e você dizer que ele é um juiz justo, ele tem que dar para a pessoa má o que ela merece. Se tiver uma pessoa boa ou má, e ele der para a pessoa boa uma pena que ela não cabe a ela cumprir, porque ela não fez nada de errado, ele seria um juiz injusto. Ué, ele está dando para alguém algo que não cabe, ia dar porque ela é uma pessoa boa, ela nunca fez nada de errado, tal. Mas aquele outro matou, abusou das pessoas, isso fez muita coisa errada. Aí esse juiz faz o quê? Bota lá para prisão, né? Por quê? Porque ninguém quer que ele continue fazendo isso. Ou você quer que essa pessoa fique solta aqui na terra? Você optaria pelo quê? Porque ele vá preso até ele, mudar de ideia, quando ele sair, ele ser uma pessoa que a gente possa andar tranquilamente na rua, porque ele não vai me fazer mal. Não vai me matar, não vai matar minha família, não vai matar ninguém. Então, a função em si do juiz é isso. Já que a gente não pode dominar as pessoas, porque Deus deu a cada uma delas a sua vontade própria, então vai para a prisão para ela não ficar solta aqui fazendo as coisas erradas que ela quer fazer. Já que ela não está respeitando as leis, já que ela não está respeitando ninguém. E Deus é justamente um juiz justo. Um juiz justo. O que Deus quer? Ele não pode forçar a gente, porque ele é amor, e porque ele é amor, ele não obriga a gente a nada, a gente fazer o bem. Então, ele diz que quem fizer o bem vai ter um grande galardão, que é qual? A vida eterna e ficar com ele. Esse é o meu galardão. Por quê? Porque ele está oferecendo para você, ó, se você fizer isso, estou colocando dentro de você hoje a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. É isso que Deus faz. Porque é você que tem que decidir, você tem que escolher. Se você decidir pelo bem, se você decidir por aquilo que é bom, por aquilo que é de Deus, por aquilo que agrada a Deus, com certeza, a sua vida aqui e posteriormente, depois daqui, será com ele, do lado dele. Porque são essas pessoas que ele quer ter com ele. As pessoas que têm prazer naquilo que ele tem prazer. As pessoas que de fato vão ser um com ele, porque quando Jesus orou na sua oração sacerdotal, ele orou para que fôssemos um com o Pai, assim como ele é um com o Pai. E se a gente olhar, por exemplo, de Jesus, que é o maior exemplo de todos, as pessoas ficam dizendo, Deus é mau, Deus isso, isso. Como que uma pessoa mal morreria por mim? Ou como uma pessoa mal morreria pela pior pessoa que existe no mundo? E ainda se importa com essas pessoas que muitas vezes dão as costas para ele, não se importam com ele, não estão nem aí para ele, ele perdoa, ainda tem misericórdia. Se a pessoa vir com o coração sincero, puro, se arrepender, pedir perdão, Deus perdoa, Deus dá uma nova chance, ele deu o filho dele. Como pode dizer que uma pessoa dessa deseja o mal para mim? Impossível isso. Seria impossível. Deus é o maior exemplo de amor, de humildade. Porque a gente vê quem teria essa capacidade de chegar e pega o pior bandido que tem aqui no Brasil ou no mundo hoje, que fez isso. Pega Hitler ali. E sabe que Hitler não quer se arrepender. Morre por ele. Morre por ele. Quem é que dá um dedo sequer ou alguma coisa por ele? Não. Mas Jesus, com o amor que ele nos amou, porque ele nos amou quando éramos seus inimigos. Quando éramos seus inimigos, ele nos amou. Porque ele queria nos ensinar o que realmente é o amor, e que ele nos ama. E que o pensamento que o diabo traz para nós, ó, Deus não te ama, Deus não se preocupa com você, Deus não se importa com você, é tudo mentira. Porque o diabo sempre vai vir com as mentiras dele para nos afastar de Deus. Porque o diabo é mentiroso, pai da mentira.
E o interesse dele é que nós estejamos longe de Deus. Porque se já estivermos longe de Deus, vai ser mais fácil. Porque a verdade mesmo nos liberta. E a verdade é que Deus nos ama. E ele prova isso quando ele deu Jesus Cristo. É a maior prova de amor de Deus por nós. Ele rasgou o véu, toda aquela separação que houve, ele rasgou. Então, existe o caminho livre para você voltar para casa, para sua casa, que é com Deus, perto de Deus. E isso tudo só depende de mim e de você, das nossas atitudes aqui. Nós sabemos que nós não somos também salvos pelas obras. Nós sabemos que nós somos salvos por aquilo que Jesus Cristo fez. E que não importa o que a gente tenha feito ou tenha deixado de fazer, Deus nos perdoou em Cristo. Ele reconciliou consigo mesmo o mundo em Cristo Jesus. E que o preço que nós tínhamos que pagar era a morte, que nós tínhamos... Não, o preço do pecado não é a morte. Jesus morreu. Ele morreu por mim e por você. E nós tínhamos que ir para o inferno, ficar longe de Deus. Jesus foi para o inferno, no meio do seu lugar. Ficou lá 3 dias no centro da terra, mas ele ressuscitou. E hoje ele está lá à direita do Pai. E lá é o nosso lugar, junto com ele. Assentado com ele. Para reinarmos em vida. E para que sejamos amigos de Deus. Você vê que Abraão foi chamado amigo de Deus. A Bíblia diz que ele foi chamado amigo de Deus porque ele creu em Deus. E eu sei, no meu coração, eu vejo assim que o maior desafio dos seres humanos porque Adão podia ver a Deus antes do pecado e hoje nós não podemos ver por enquanto, mas um dia veremos face a face, é confiar em Deus justamente plenamente. Porque foi isso que talvez faltou lá no Éden. Porque se Eva tivesse confiado plenamente, ela teria dito, olha, não me interessa o que você está falando sobre isso, vou ficar com o que Deus diz. E hoje nós temos que confiar em Deus, mesmo sem ver, de olhos fechados, nós temos que confiar que Ele é por nós, que Ele nos ama, que Ele cuida da gente, que eu posso não saber o que é melhor para mim, mas Ele sabe o que é melhor para mim. Que eu posso não estar entendendo, eu não estou entendendo, Senhor, porque eu queria aquilo, mas o Senhor não me deu. Mas é porque Deus sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Porque a gente vê aqui o agora, mas Deus está vendo lá na frente o futuro. A gente não consegue ver o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois, mas Deus já conhece as coisas que vão acontecer, já sabe de tudo, então Deus aprenda a confiar nele, ele diz, confia no Senhor de todo o quê? O teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor. E a Bíblia também diz isso, que nós já somos dotados para toda boa obra. E a gente também já teve no nosso coração o quê? O amor de Deus já foi derramado no nosso coração. Ele não vai ser. Ele já foi. Até teve um episódio, há um mês atrás, não sei, um tempo atrás, eu tava meio que perdendo a paciência com alguma coisa, com alguma pessoa. E eu disse, Senhor. Na minha mente eu falei isso, né? Eu falei, nem cheguei a falar assim, dá-me paciência, Jesus, porque eu estou perdendo a paciência. E na mesma hora o Espírito Santo disse, eu já dei a você a paciência. Use-a. Eu não acredito não, porque eu não esperava aquela resposta. E o Espírito Santo disse, eu já lhe dei. Você que tem que usar, porque já está dentro de você. Você que tem que usar. O amor já está dentro de você. A bondade já está dentro de você. Agora use. Para de dizer, Senhor, dá-me. Eu já dei a você, já está com você, use. E eu tive que usar, né? Glória a Deus. Porque Deus, ele sempre nos ajuda e nos socorre no momento de nossas fraquezas. E a questão justamente é essa. Que Deus, ele é bom. E que Deus, ele nos ama. E que Deus, ele quer o melhor para cada um de nós. E a Bíblia diz também que quem veio para matar, roubar e destruir foi quem? Foi Deus? E Deus veio para roubar, matar e destruir? Não. Mas quem veio? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas ele veio com outro propósito, um propósito totalmente diferente. Para o quê? Da vida. E vida, não foi qualquer vida, não foi uma vida em abundância. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E sabe aquilo tudo que a gente perdeu lá no Jardim do Éden, quando aconteceu o pecado, quando desobedecemos ao Senhor? Jesus nos restitui tudo isso em Deus. Ele diz, aquele que for fiel até o fim, lhe daria o direito de comer da árvore da vida. Porque a gente poderia ter sido comida da árvore da vida, né? Escolheu, fez outra opção. Mas ele está dizendo que nos dá a chance novamente de comermos da árvore da vida. E de passarmos a eternidade com ele. Porque é isso o desejo do coração de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 3,4 que ele deseja que todos sejam salvos.
Não diz que alguns sejam salvos, ou que metade sejam salvos, mas diz que ele deseja. O desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos. Que todos cheguem para ele. Que todos venham. Isso é o motivo pelo que nós estamos aqui. Porque senão, se fosse só ser salvo, Deus aceitou Jesus para o céu, aceitou Jesus para o céu, aceitou Jesus para o céu, e ficando só aqui quem ele não tinha aceitado Jesus. Mas a igreja ainda permanece aqui, porque a igreja tem que alcançar aquele que ainda está perdido. Porque os anjos queriam anunciar essa salvação. Queriam levar essa mensagem. Mas Deus disse não, que essa é a obrigação de quem? Minha e sua. É nossa obrigação. É nossa obrigação levar a mensagem do reino de Deus, a mensagem do arrependimento, das obras mais, de deixar esse velho homem para trás, de se tornar uma nova criatura, de andar conforme os caminhos do Senhor, em sua retidão, em sua justiça, em sua santidade. Esse é o desejo do coração de Deus para cada um de nós. E Deus quer que nós tenhamos compaixão daqueles que estão lá fora. Porque se nós não tivermos, quem é que vai ter? Quem não tem conhecimento não vai ter. Mas somos nós que temos que ter. Somos nós que temos que orar. Somos nós que temos que chegar e dar uma palavra, chegar e dar um abraço, chegar e ter coragem de dizer, olha, Deus está contigo, você não está sozinho, Deus te ama. Deixar de olhar e de ver aquela pessoa tem tantos pecados, sim, mas um dia nós também tínhamos. E Deus nos amou. E Deus transformou. E Deus mudou. E Deus restaurou. E o que era já não era mais, porque Jesus Cristo veio e mudou o seu comportamento, mudou a sua vida, mudou a sua história. Então Deus pode fazer na vida daquelas pessoas também a mesma coisa que fez com a sua. E na vida de outras pessoas que você conhece e sabe dos testemunhos. O nosso Deus, ele é tão lindo, tão maravilhoso, que ele não só nos ama, mas ele nos ensina que nós devemos amar os outros. Sabe por que nós praticamos o mal contra Deus? Como nós vamos praticar o mal contra Deus? Deus não está no nosso alcance para praticarmos o mal. Nós praticamos o mal justamente contra o nosso próximo, contra as pessoas que estão ao nosso redor. E justamente nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender que nós temos que aprender a conviver uns com os outros. E para convivermos bem uns com os outros e para praticarmos o bem, precisamos andar em amor. No amor segundo o coração de Deus. Para que a gente olhe e diga, não quero que façam isso comigo, não vou fazer com Josélia, não vou fazer com o Jean, não vou fazer com ele, não vou fazer com ela. Porque eu não quero que façam comigo, então eu não vou fazer. E até mesmo quando você não quiser fazer algo para alguém, ou Deus diga, faça isso que você não querer fazer, muitas vezes eu não queria fazer as coisas para a pessoa, porque eu olhava e dizia, ela não merece, porque ela me irrita, ela faz isso que eu não gosto e tal, mas Deus dizia, sim, mas um dia eu fiz por você. E agora você vai fazer, mesmo sem você querer, você vai fazer. E quantas vezes eu não fiz porque eu tinha amor, vou fazer por amor a ti, Senhor. Fiz por amor a Deus, porque o meu olho natural, os olhos naturais, eu estava vendo e não queria fazer. Mas Deus dizia, não faço por amor a mim, e fazer por amor a Deus. Quantas vezes vamos dizer, você está em casa e, não sei, os jovens ou quem já é casado, alguém pede, faça isso, você não quer, tá lá, bem tranquilo, aí faz uma vez, faz a segunda, faz a terceira, você já fazendo uma coisa assim, oh meu Deus, eu vivo me pedindo, tudo sou eu nessa casa, aí o Espírito Santo, vá fazer. E você tem que fazer. Porque Deus é quem é o pacificador. Jesus é o quê? O príncipe da paz. Sabe, toda vez que tem um momento que eu vejo assim, do diabo preparando alguma coisa pra, por exemplo, pra eu cair, ou pra fazer briga, ou pra fazer confusão, Jesus está sempre lá. Deixa isso pra lá. Não considerem. Ele está sempre lá, trazendo paz. Nunca vi Jesus dizendo pra mim, Ana Lídia, vai ali dar logo um murro mesmo e resolve isso. Jesus nunca me disse isso, nem o Espírito Santo. Ele nunca disse isso mesmo. Palmas pro seu orgulho. Seja orgulhoso. Vá lá e mostre aí que você pode, que você é poderoso, que você é a melhor. Nunca disse isso pra mim, Jesus. Pelo contrário, ele disse, engula o seu orgulho. E fique quieta. E saia. Vá pra longe. E aí por cima, se alguém brigasse comigo, eu estou dizendo aqui porque com certeza vocês também estão se identificando em situações que isso acontece na vida de vocês. Estou dizendo a mim porque eu não tenho como dizer o que acontece na vida de vocês. Acontecia comigo e fulano fez alguma coisa que eu não gostei, e o Espírito Santo, vá ali, fala com fulano. Dei um abraço, Senhor, pelo amor de Deus. Senhor, quer que eu faça um negócio desse? Faça, Senhor, eu não consigo. Consegue. E a Bíblia diz que o reino de Deus é pelo esforço, irmão. Então, às vezes você bote sua força, eu vou obedecer a Deus. Eu estou dizendo, a minha carne não quer.
Porque a carne peleja contra o espírito. Porque a carne quer que você faça a vontade dela, e o espírito quer que você faça a vontade dela. E já que eu lembrei disso aqui, porque muita gente fica dizendo que existe o bem e o mal dentro de você. Não existe o bem e o mal dentro de você. Dentro de você existe o seu espírito. E existe todo dia as oportunidades de você fazer o bem e o mal somente, os seus pensamentos. Ah, se fizer isso é bem, se fizer isso é o mal. Não é o bem e o mal que está dentro de você, não. Não é o bem e o mal que está dentro de você. Glória a Deus, dentro de nós só tem o Espírito Santo. E com ele dentro, nenhuma outra pessoa pode morar junto com ele. Só ele e mais ninguém. E pronto, estamos selados e guardados para a honra e glória de Deus. Amém? Então, essa é a mensagem que eu trouxe para vocês hoje, só para trazer a convicção para vocês. Eu gostaria de pedir o pessoal do louvor vir aqui para a gente já vai dar mais uma canção. Trazer a convicção para vocês de que Deus é bom. De que em todo tempo Ele é bom. E Ele ama você. E Ele é a pessoa que mais deseja ver você feliz. E que Ele que quer o melhor. Você puder imaginar, é Ele que quer para você. Não tem nenhuma pessoa nessa face da terra que ama mais você do que Deus lhe ama. Ele é a pessoa que mais ama você, que mais se importa com você. E quer ajudar você. Ajudar você agora na sua vida a tomar as decisões corretas. É fazer aquilo que é certo. Ele vai honrar você. Ele vai honrar você por cada atitude. Você pode pensar, eu estou sendo besta. Porque muitas vezes as pessoas dizem que as pessoas que são boas são bobas. São bestas. Deixa de ser besta. Estou pisando em tudo e estou sendo besta. Não, irmão. Deus, aqueles que são humilhados, Deus vai exaltar. Deus exaltará. Então não desiste. Não persevera fazendo o bem. Porque no tempo certo você vai colher. Amém? Por favor, gostaria que vocês ficassem de pé para a gente fazer uma oração. Eu só gostaria aqui só de perguntar se por acaso tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você estivesse nesse lugar, você gostaria de dizer que você quer servir esse Deus que é bom, que é amor, que é justo, que é reto. Deus está de braços abertos para receber você, porque Ele ama você.